Meus caros, se o que você quer é ir ao cinema pra sentar por umas 2 horas, assistir uma história que vai fazer você esquecer dos problemas do mundo e só relaxar a cabeça, esse não é o filme. De jeito nenhum. Sejam bem-vindos, Cinemaginários, a mais um vídeo. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. A Longa Marcha é o terceiro filme baseado num livro do Stephen King só em 2025. E não vai ser o último. Mas é um caso bem especial, porque a gente tá falando aqui do primeiro livro que o cara escreveu. Que ele escreveu durante os anos 60, enquanto ele ainda estava na faculdade. E tendo em vista o que estava acontecendo no país naquela época, isso se torna bem importante para entender os temas e as motivações dos personagens aqui e o intuito do cara ao longo de toda a história. E ele só foi realmente publicar ele em 79 sob um pseudônimo, porque na época o Stephen King já estava escrevendo tanto livro que se ele colocasse mais um com o nome dele, o pessoal ia ficar tipo: meu irmão, não consegui terminar nem o último que tu escreveu, dá pra me dar um tempo? Em um futuro distópico, jovens de todos os estados dos Estados Unidos se reúnem em um percurso anual pelas estradas do país. Para se manter na disputa, eles não podem diminuir o ritmo nem parar. Cada infração às regras lhe confere uma advertência. 3 advertências e o competidor é eliminado. O último a ficar em pé vence. A direção é do Francis Lawrence, que a essa altura do campeonato eu acho que ele já tá criando uma marca pra si próprio, tipo, futuro distópico dos Estados Unidos envolvendo jovens em algum jogo violento? É comigo. Porque o cara é responsável por praticamente todos os filmes da franquia Jogos Vorazes, com exceção do primeiro filme. Ele até dirigiu o Prelúdio, que saiu há um tempo atrás. E assim, eu vou começar falando sobre o que eu acho que é o maior ponto forte desse filme, de longe, que é o elenco. Eu fui sem conferir trailer, sem conferir muita coisa. Eu ando fugindo de trailer ultimamente, não é à toa que eu não tenho feito tanto reaction por aqui. Mas quando eu cheguei no filme, que eu vi algum dos rostos que estavam ali, né? Era gente que eu já conhecia de outros projetos, era um elenco bem promissor e eu fiquei animada com o filme. Alguns dos grandes destaques eu diria que são o Cooper Hoffman, que interpreta o Ray Garrett, que é o nosso personagem principal. É um personagem muito bem atuado, eu acho que eu posso dizer isso de praticamente todos os personagens de maior destaque aqui. Mas eu sinto muito, eu sei que o cara é o protagonista, mas eu tenho que falar do David Johnson, que interpreta o Peter McVeigh. Eu já tinha falado na minha crítica de Alien Romulus o quanto o cara roubava a cena. Ele foi fácil, a melhor coisa daquele filme. Então quando eu vi ele aqui, eu pensei: será que foi sorte naquele outro filme ou o cara realmente é tão carismático quanto ele pareceu em Alien Romulus? Sim, o cara é carismático nesse tanto. Apesar de não ser o personagem central, parece que a câmera é imediatamente puxada pra ele. O holofote é automaticamente puxado pra ele. Ele tem um charme, carisma e talento que, honestamente, daqui pra frente, qualquer projeto que tiver esse cara, eu vou ficar de olho, porque ele tem muito potencial. É um elenco enorme, mas eu também posso destacar atores como Charlie Plummer, Ben Wang, Tooth Newt. O filme foi gravado em ordem cronológica, então os atores naturalmente começaram a formar vínculos de amizade ao longo das filmagens. E isso, você nota que a química deles, à medida que o filme vai passando, vai ficando cada vez melhor. Mas assim, se eu for dizer um ponto que eu considero um tanto fraco, na verdade tem 2. Mas eu vou começar falando da direção do Francis Lawrence. Por mais que eu goste muito do cara, eu acho que por ele estar muito limitado aqui, porque 95% do filme é só você acompanhando esse grupo de jovens caminhando. Então, visualmente, o filme se torna um pouco parado, meio arrastado até. Eu vou dar um exemplo. 127 horas, mais de 90% do filme era um cara com o braço preso numa pedra. Mas o Danny Boyle teve todo o trabalho de criar formas de fazer o filme manter o público cativado visualmente. Mas não se preocupe, você vai ficar preso, porque esse filme tem momentos de violência gráficos. Na primeira morte, que é assim que ela acontece, você tem o anúncio do título, você pensa: carai, mano, vai ser nesse nível. É pesadíssimo. E como eu falei, como você acompanha essa jornada com... tem um grupo em particular de personagens, né? Eles se auto-intitulam os mosqueteiros. Você vê essa amizade se formando e você vê os horrores que estão acontecendo com os outros que já estão morrendo. Então seu coração vai apertando mais e mais
por esse grupo que você já acompanhou. Mas aí vem o meu outro ponto fraco com esse filme, que é o seguinte: eu sei que A Longa Marcha veio muito antes de Jogos Vorazes. Notem, eu mencionei, tem várias semelhanças aqui. No livro originalmente eram 100 participantes, 2 de cada estado. Bem familiar, né? A questão é que em Jogos Vorazes não era só sobre os jovens, os jogos em questão. Tinha todas as nuances de como aquele país funcionava. Você podia não ter visto a guerra, mas você conhecia aquele mundo, o que os jogos representavam para as pessoas, aquelas que vinham com bons olhos, não é? Até mesmo patrocinando ou apostando nos jogadores. E você via toda a sujeira por trás da política, tanto do lado que queria se manter no poder, quanto do lado que queria derrubá-lo. Mas eu não tenho isso com A Longa Marcha, porque esse filme só te dá uma ideia de como esse país funciona. É claramente ambientado na época em que o Stephen King escreveu o livro, que são os anos 60, não é? Você vê isso desde o vestuário até os carros que aparecem, a tecnologia que é usada aqui. Mas eu não tenho um senso de como é esse mundo, do que essa caminhada significa pro povo. Eu fui atrás depois eu fui pesquisar um pouco mais sobre o livro, porque logo na saída da sessão alguém comentou como o final era diferente. Então eu quis pesquisar um pouco mais sobre as mudanças que esse filme fez em relação ao livro. Algumas eu realmente não entendi porque elas foram feitas. Pelo que eu vi, o público era para ter uma participação um pouco maior, e isso nos daria uma noção maior do que a caminhada representa para o país. E o final, como eu disse, é diferente. Honestamente, eu prefiro o final do livro. E eu fico muito curiosa, em particular com quem leu o livro. Por favor, eu quero saber, se você já foi assistir esse filme, deixa aqui nos comentários o que você achou das mudanças feitas, em particular o final. Mas bota, se tiver spoiler no seu comentário, dá aquele avisozinho pro coleguinha, ok? Então sim, esse foi um ponto fraco. Por mais que eu tenha gostado dos atores, eles que carregaram realmente o filme por conta da camaradagem deles. É um mundo que parece meio ralo. Também tem o Mark Hamill, que interpreta o Major, que tá na liderança, né, guiando os rapazes ao longo dessa marcha, que ele aparece de vez em quando. Eu achei a performance dele, o personagem dele bem cartunesco. Mas enfim, como um todo, é um filme bem feito, bem executado. Mas não é uma experiência agradável. Galera, minha nota vai ser 7. Eu acho que os atores realmente são o maior ponto forte desse filme, mas eu acho que a falta de detalhes na construção de mundo, o fato de que a gente já viu isso, não só em Jogos Vorazes, mas em outros filmes, tipo Battle Royale, eu senti falta desses detalhes extras, eu queria saber um pouco mais, conhecer mais esse mundo. Eu mencionei, o Stephen King escreveu isso na década de 60, numa época em que os jovens americanos estavam sendo pressionados a se alistarem no exército para irem para a Guerra do Vietnã. Então todo o tema por trás do livro e até mesmo do filme é a questão da juventude desperdiçada, que foi jogada numa jornada brutal e violenta, onde a vida deles é praticamente jogada fora por nada. Então essa é a ideia central, a grande ideia por trás de todo o filme. Mas eu senti falta das nuances porque eu não conheço esse mundo. Mas eu tenho que destacar sempre, os atores deram um show. Eu só não aconselho esse filme, tipo, você tá na bad, você não tá numa boa vibe, tua cabeça não tá boa, esse não é um filme pra você ir ver no cinema. É violento, brutal, perturbador, muito bem atuado, competentemente dirigido, mas não é um filme que vai fazer você se sentir bem ao sair do cinema. E é isso aí, Cinemaginários, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de A Longa Marcha, se você já teve a oportunidade de conferir. Perguntinha extra, qual adaptação de um livro do Stephen King é a sua favorita? Deixa aqui embaixo. Se você é novo por aqui, mais uma vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas minhas redes sociais para conferir mais críticas e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!